provocam uma irrupção de energia. À medida que a ressonância dos passos percorre a estrutura da ponte, esta começa a vibrar no mesmo nível de energia dos passos, e a ressonância entre os dois pode, na verdade, causar danos à integridade da ponte, levando ao colapso. Um exemplo mais conhecido é o da ressonância estabelecida entre uma taça de cristal e a voz de um cantor, que faz a taça se quebrar. A ressonância também pode ser construtiva, como quando assume a configuração de osciladores emparelhados e forma o campo coerente. Os sistemas individuais, que isoladamente podem ser caóticos, muitas vezes adquirem novas qualidades ou características a partir do momento em que os elementos individuais se aglutinam num todo ordenado. A luz visível é uma corrente de fótons independentes, mas concentre essa corrente luminosa, tornando-a absolutamente coerente, e você terá um laser. No corpo, os campos ressoantes coerentes podem capacitar moléculas, células e até sistemas individuais de órgãos a compartilhar informações. Albert Szent-Györgyi, vencedor do Prêmio Nobel de Bioquímica, que fez suas principais descobertas em meados dos anos 1940 sobre o modo como as moléculas de certas células, especificamente a miosina, controlam a função muscular, é considerado por muitos um dos líderes da história da bioenergética. Muitas de suas hipóteses acerca do funcionamento do corpo foram testadas pelas gerações posteriores de pesquisadores da biofísica. Uma das ideias de Szent-Györgyi era que a transferência de energia no corpo é mediada por osciladores emparelhados, duas coisas isoladas que se unem, frequentemente por meio de ressonância, para trabalhar juntas como um sistema único. Pense em dois pêndulos conectados por uma vara. Coloque um pêndulo em movimento e, por meio de ressonância, o outro pêndulo logo começa a se mover. Além disso, os dois pêndulos ficarão sincronizados, com movimentos perfeitamente coincidentes. O movimento é transferido por ressonância, criando um oscilador harmônico emparelhado. Szent-Györgyi considerou a possibilidade de as células do corpo funcionarem de acordo com um processo semelhante. Desde então, a pesquisa tem mostrado que os aminoácidos, as proteínas e muitos tipos de moléculas agem como osciladores emparelhados, se a distância for suficientemente curta. As informações trafegam ao longo da rede por meio da ressonância causada pelos movimentos de moléculas do corpo. Esses movimentos podem até criar campos eletromagnéticos que, por terem se interligado como uma gigantesca teia, enviam energia e informações para cada parte do corpo. A confirmação dessa teoria tem vindo de várias fontes, mas citaremos um estudo representativo realizado em 1991 por KJ Pienta e D.S. Coffey. Eles sugerem que o citoesqueleto das células pode agir como oscilador harmônico emparelhado, possibilitando que informações exteriores às células sejam enviadas para áreas internas mais profundas e até mesmo para o interior do DNA. Seu trabalho fundamento de Ling e o de Lipton, que propõe que a membrana celular, o protoplasma, e não o DNA desempenha o papel de centro de comando e controle das células. Herbert Froelich também deu uma importante contribuição para o desvelamento dos segredos do processamento de informações biológicas. Entre suas ideias mais intrigantes destaca-se a da coerência quântica do corpo. Enquanto Pope encontrou emissão de luz coerente por organismos vivos, Froelich postulou que, em conformidade com os princípios da física quântica, os sistemas biológicos devem produzir vibrações coerentes, sob a forma de oscilações, e que, por serem coerentes, essas oscilações podem ter propriedades como as do laser. Dotado de lendária curiosidade intelectual, Froelich fez importantes contribuições em áreas tão diversas como biologia e física de estados sólidos. Seu trabalho é em geral muito técnico, mas suas ideias criativas estimularam a pesquisa da biofísica em várias frentes. O que mais o fascinava na biologia era a propriedade elétrica das células. Ao longo da membrana, as células criam campos elétricos imensos em relação a seu tamanho, com a polaridade negativa no lado interno e a positiva no lado externo. Os tecidos conjuntivos, compostos por variedades de colágeno, também criam campos elétricos que são gerados em parte por movimentos, contrações e extensões de músculos e tendões, por exemplo. Da mesma forma, nervos e glândulas produzem campos elétricos quando conduzem sinais e secretam fluidos, respectivamente. Em todo lugar no interior do corpo há campos elétricos interagindo. Além disso,
Os trilhões de moléculas do corpo, por serem, como toda a matéria, compostas de partículas subatômicas, estão em movimento, produzindo diminutas vibrações que, juntas, formam enormes potenciais de energia e campos oscilantes. Fröhlich ponderou que essa miríade de campos individuais também deve agir coletivamente, de maneira cooperativa e coerente, e entendeu que, em razão de sua coerência, esses campos devem ser particularmente sensíveis aos campos externos da natureza. A teoria de Fröhlich sobre vibrações coerentes e campos oscilantes estimulou muitos outros pesquisadores a investigar os processos quânticos do corpo. O trabalho dele e de outros conduziu ao primeiro vislumbre de como esses campos coerentes transmitem as informações para o corpo, influenciando uma infinidade de funções fisiológicas, desde o crescimento de organismos ao vigor do sistema imune. Nesse breve resumo, selecionamos uma amostra dos tipos de trabalho que vêm sendo realizados por cientistas que sugerem a existência de uma realidade energética profunda e abrangente do corpo, bem como o fato de a biologia trabalhar com processos quânticos e não apenas de acordo com as regras clássicas. Há dezenas de outras áreas instigantes de investigação que estão tornando mais distantes os limites do conhecimento acerca do corpo, e uma das mais estimulantes é a neurocardiologia. Nessa nova disciplina, os pesquisadores estão descobrindo que o coração não é só uma bomba, mas um órgão sensorial. O coração contém células neurais, pode comandar o cérebro e outros processos do corpo, incluindo a regulação de hormônios, e parece ser o centro da emoção e da memória. Todas essas áreas de pesquisa estão ampliando a compreensão da maioria dos processos biológicos fundamentais e têm implicação direta no entendimento das doenças e da saúde. A emissão por parte do corpo de luz ultrafraca coerente pode indicar a presença de doenças antes mesmo que elas se evidenciem. Campos eletromagnéticos podem agir como transmissores de informação. As moléculas e as células podem conversar por meio de campos de pares oscilantes. Esses poucos exemplos já servem para nos guiar em equações teóricas por esse novo modelo de saúde, um sistema que procura entender e mensurar processos biológicos quânticos e criar novas formas de tratar o corpo no nível quântico. Agora basta de retrospecto histórico e de contexto. Acreditamos que você tenha adquirido entendimento suficiente dos temas e controvérsias que envolvem a biologia, a física e a bioenergética para apreciar as informações que iremos apresentar no restante do livro. Mostraremos não só como Ness tem ampliado os limites da bioenergética, mas também como estamos desbravando um território inteiramente novo. Quando iniciamos nossas jornadas individuais, não tínhamos a menor ideia de que seríamos pioneiros em um novo modelo de saúde. Nossos objetivos eram humildes: encontrar ajuda para nossa doença crônica. Contudo, não muito diferente dos cientistas que discutimos na primeira parte deste livro, e porque não temíamos explorar ideias que os outros nos advertiram serem infrutíferas ou mesmo insanas conseguimos progredir, pouco a pouco, rumo a uma nova visão de como o corpo funciona. Agora avançaremos para a segunda parte, em que relataremos nossas jornadas da doença à saúde e o subsequente desdobramento de nossa visão colaborativa, que conduziu ao desenvolvimento do Nutri-Energetics Systems. Segunda parte, o nascimento dos sistemas bioenergéticos. 4. O declínio para a doença. Arimacê estava doente e piorava a cada mês. Ao longo de 4 anos, sua saúde se deteriorou até o ponto de confiná-lo à cama. Causa provável: Síndrome da fadiga crônica, SFC. Esse é um diagnóstico incerto, não de uma doença inequívoca, mas de uma constelação identificável de sintomas sem causa conhecida. A SFC só foi classificada como enfermidade específica no início dos anos 1990. Embora os sintomas reais variem de acordo com o paciente, o diagnóstico geralmente é dado quando o paciente apresenta, sem nenhuma outra causa, vários dos seguintes sintomas: fadiga intensa e persistente por no mínimo 6 meses consecutivos, problemas com a memória de curto prazo, dor nas articulações e músculos, nódulos linfáticos sensíveis, insônia crônica, dores de cabeça, dificuldade de raciocínio em geral e outros. Existem diversas hipóteses sobre as causas da SFC. Alguns pesquisadores acham que essa síndrome resulta de uma infinidade de coisas que deram errado no corpo e que jamais será identificada uma causa única para ela.
Outros apontam na direção de transtornos específicos, como deficiência de cortisol no sistema nervoso central, disfunção do sistema imune de modo geral ou efeitos colaterais de agentes infecciosos múltiplos no corpo. Como não existe causa identificável, não existe cura e, talvez ainda pior, não há um tratamento eficaz de longo prazo. Para os pacientes de SFC, a síndrome pode ser devastadora. Durante meses, eles podem sentir-se relativamente bem e viver de maneira bastante normal, e então a fadiga esmagadora os atinge como uma tempestade, formando uma nuvem negra sobre sua vida e normalmente deixando-os acamados. Para a maioria, entretanto, o declínio é lento, agravando-se ao longo de meses ou anos até muitos portadores de SFC ficarem incapacitados de desempenhar as atividades normais. Os outros sintomas podem ir e vir do mesmo modo, mas esses, em geral, também pioram com o tempo. Tudo o que os pacientes podem fazer é esperar pelo melhor, mas preparar-se para o pior. A doença de Harry começou de forma bastante inocente. Era o ano de 1994, e ele havia decidido deixar a Inglaterra, sua terra natal, para um ano de pausa na Austrália, ensinando adolescentes a velejar e conduzir caiaques. Atleta entusiasta e talentoso, ansiava por esse intervalo agradável antes de mergulhar de cabeça nas exigências da vida acadêmica. Na Austrália, Harry passava o tempo livre conhecendo um país e, durante uma de suas viagens, contraiu uma febre grave. Permaneceu febril por 2 semanas e, embora se recuperasse, jamais recobrou inteiramente as forças. 2 meses depois, seus lábios começaram a inchar e ele começou a sentir dores no peito. A respiração ficou difícil. Cada inspiração era aguda e dolorosa, como se ele estivesse inalando cacos de vidro. Acabou procurando um hospital em Cairns, mas os médicos não encontraram nenhum problema em sua saúde que pudesse ser responsável por esses sintomas. Assim, presumiram que se tratasse de algum tipo de alergia desenvolvida em consequência da febre anterior. Quando regressou à Inglaterra tempos depois para começar a estudar na universidade, Harry se sentia muito bem. Retomou as atividades que adorava, caminhar, velejar e principalmente escalar rochedos. Não havia problema, contanto que não se excedesse. Percebia imediatamente quando havia se excedido porque a respiração ficava difícil, as dores no peito voltavam e então se instalava um mal-estar generalizado, do qual demorava cada vez mais para se recuperar. Ainda assim, Harry não era de se deixar abater. Usava a força de vontade para superar a dor e a fadiga. Com ele, era tudo ou nada. Seu hábito de escalar e voar de paraglider era um exemplo de perseverança e destemor. Embora fosse um montanhista hábil e cuidadoso, esse esporte oferece perigos. Durante uma escalada no gelo no Ben Nevis, um speck se soltou, e Harry levou uma queda de 9 metros. A despeito do susto e da dor, continuou a escalar. Só 5 anos mais tarde, durante um exame de raio-x, veio a descobrir que em algum momento fraturara as costas, provavelmente durante a queda. De outra feita, voando de paraglider, uma asa se rompeu parcialmente e ele entrou em queda livre sobre a acidentada costa inglesa. Ao deparar um clássico castelo britânico encarapitado no meio do despenhadeiro, Harry manobrou na direção dele. Lutando para controlar o paraglider enquanto despencava 150 metros em queda livre, manobrou as linhas até finalmente conseguir inflar a asa parcialmente. Estava a poucos metros da muralha de pedra do castelo e do despenhadeiro quando conseguiu balançar o corpo até aterrissar em segurança. Embora assustado, sabia que teria de tornar a decolar imediatamente, pois se não o fizesse jamais conseguiria voltar a voar de paraglider. Então continuou com sua vida normal, num esforço imenso, dando tudo de si, usando a força de vontade para manter suas rigorosas atividades acadêmicas e esportivas. Foi só no último ano da faculdade que os problemas graves de saúde tiveram início. O excesso de trabalhos e exercícios físicos árduos demais começaram a cobrar seu preço, e Harry passou a ter gripes e outras infecções virais repetidamente. Seu peito estava sempre chiando, a respiração era difícil. Os gânglios linfáticos viviam inchados. Até o raciocínio parecia cada vez mais confuso. Conseguiu concluir a faculdade, mas, olhando para o passado, Harry descreve os vários anos seguintes como uma nuvem negra que abrangia tudo,
Um estado de sonolência do qual eu esperava despertar um dia. À medida que adoecia, eu me aferrava à ideia de que minha vida tinha sido muito boa antes da doença e voltaria a sê-lo. Embora, a despeito das dificuldades, Harry se empenhasse com determinação, chegando até a participar de uma expedição de escalada nos Alpes, já não podia negar que estava piorando. Demorava cada vez mais para recuperar as forças após uma escalada. A certa altura, depois de escalar o Dente do Géant, um pico com quase 4.000 metros de altitude nos Alpes franceses, mal conseguiu cambalear de volta para a barraca. Não tinha energia para desmontá-la, colocar toda a bagagem no carro e dirigir para casa. Assim, ficou na barraca por uma semana, praticamente todo o tempo deitado no saco de dormir. Sobreviveu graças aos alimentos de que dispunha, pão, atum e frutas secas. Quando finalmente reuniu forças para regressar, precisou parar a cada meia hora para descansar. Chegara o momento de buscar auxílio médico. Ao longo dos anos seguintes, Harry percorreu consultórios de médicos e especialistas, mas jamais recebeu um diagnóstico definitivo, e nenhum dos tratamentos ou remédios prescritos ajudaram por muito tempo. A certa altura, os médicos pensaram que ele estivesse com câncer pancreático, mas felizmente não era esse o caso. Ninguém parecia saber como ajudá-lo, e o ciclo contínuo de esperança e desapontamento destacava-se entre as maiores frustrações desse período. A despeito dos altos e baixos com os médicos, Harry se recusava a permitir que a misteriosa doença atrapalhasse sua vida. Inscreveu-se e foi aceito para o curso de mestrado em administração numa universidade britânica, mas, com apenas uma semana de aula, percebeu que não teria forças nem clareza de raciocínio para prosseguir. Em vez de desistir, obteve aprovação para estender o curso de 1 para 2 anos. Na maioria das vezes não conseguia sair da cama para ir à universidade, então os amigos lhe enviavam suas anotações. Com a ajuda deles, Harry conseguiu concluir o primeiro ano. Hoje ele diz, olhando para trás, vejo que nunca devia ter feito isso. Devia ter me concentrado em minha recuperação, em vez de me forçar daquela maneira. Já não era possível negar que estava não só doente, estava gravemente doente. Na prática, seu mundo havia encolhido para o tamanho de seu apartamento. Deu-se conta de que precisava concentrar esforços na própria recuperação do mesmo modo como antes os concentrara nos estudos e nas atividades esportivas. Então fez um balanço de toda a situação, e o que descobriu deixou alarmado. Estava muito pior do que se permitia acreditar. Examinando seus registros médicos, constatou que tivera uma das contagens mais baixas de magnésio já registradas na Inglaterra. Tinha uma constante dor no peito, a vesícula biliar sensível ao toque e glândulas inchadas. A memória se deteriorara, e era preciso um grande esforço para fazer qualquer exercício mental concentrado. Harry ficou horrorizado ao perceber que no ano anterior não fora capaz, na maior parte das vezes, de caminhar mais de 90 metros sem ficar exausto. Permanentemente acamado, ele não estava disposto a viver assim por mais tempo. Tendo encontrado pouco alívio na medicina convencional, Harry se voltou para terapias alternativas. Não conhecia praticamente nada a respeito delas, então investiu toda a energia que lhe restava para aprender e avaliar as opções. Recolhido à cama, leu dúzias de livros sobre tudo, desde jejum até homeopatia e macrobiótica. Era difícil escolher entre todos os diversos tipos de explicação sobre as causas da perda da saúde e as maneiras de recuperá-la. Ele revela: grupos diferentes davam soluções diferentes para meus problemas de saúde. Li de tudo: nutrição, alimentos crus, sucos, chá de kombucha, medicina fitoterápica, yoga, Uda Clark e Max Gerson e outros curadores alternativos, terapia de ozônio, quelação, hipnose, psicoterapia, I Ching e inúmeras outras terapias e linhas de pensamento. Na maior parte, cada grupo apresentava argumentos persuasivos para fundamentar seu ponto de vista. Os crudivoristas diziam que, como evoluímos dos macacos, devíamos comer apenas frutas e vegetais crus. A teoria do grupo sanguíneo afirmava que a dieta devia ser projetada para atuar em conformidade com as características do grupo sanguíneo, e preservá-las.
O Dr. Max Gerson afirmava que é preciso dar ao corpo vitaminas extraídas de frutas e vegetais orgânicos e desintoxicá-lo com enemas. Os acupunturistas declaravam que o meridiano governante tinha excesso de yin. Os psicólogos achavam que eu me recusava a abrir mão do passado. Nenhum deles oferecia uma explicação clara sobre o que estava acontecendo, e, de qualquer modo, como poderiam estar todos certos. Mas tinha de haver um sistema. Eu estava convencido de que havia uma maneira de saber o que estava de fato acontecendo em meu corpo e de que havia algo que eu poderia fazer para ajudá-lo a se curar. Se esse sistema existia, eu estava determinado a encontrá-lo. Harry deu à maioria das terapias uma chance de produzir resultados. Já havia mudado a dieta, ingerindo apenas alimentos crus, mas depois experimentou a terapia de vitaminas e minerais de Gerson e usava a homeopatia havia 7 meses. Cada abordagem ajudava um pouco, mas nenhuma lhe restabelecia a saúde. De todos os sistemas sobre os quais havia lido, o que fazia mais sentido para ele era o da desintoxicação. O declínio até a doença começara com a febre na Austrália, obviamente alguma coisa estranha a entrar em seu corpo. Essa coisa iniciara o processo e talvez fosse possível revertê-lo se a removesse. Assim, antes de iniciar o segundo ano do mestrado, Harry foi para uma clínica na África do Sul para submeter-se a um jejum de limpeza e um regime de enemas para desintoxicação. Uma amiga que havia sofrido de SFC afirmou ter sido curada com esse tratamento. De fato, o tratamento pareceu funcionar, ao menos no que dizia respeito à limpeza do organismo de Harry. Ao longo do mês que passou ali, seu corpo liberou grande quantidade de parasitas brancos e gelatinosos, mas, quanto ao resto, o jejum o estava deixando mais doente. Seu peso caiu de 70 quilos para pouco mais de 50. A perda de peso agravou a fadiga, e Harry retornou à Inglaterra consideravelmente pior do que saiu. Eu estava inteiramente incapacitado, contou. Na época em que voltou para casa, descobriu que a amiga que lhe recomendara a clínica tivera uma recaída e voltara para lá. Harry estava decidido a terminar o mestrado, então retornou à universidade e, com a ajuda dos colegas que haviam assistido às aulas e lhe enviado suas anotações, conseguiu acabar o curso, uma conquista significativa, considerando que ele passou a maior parte do ano acamado. Mestrado concluído, Harry se dedicou a experimentar outras terapias alternativas para recuperar a saúde. Mudou de casa e, engolindo orgulho, permitiu que sua mãe cuidasse dele no ano seguinte. Não querendo tornar-se financeiramente dependente, iniciou um pequeno negócio pela internet, pois podia facilmente trabalhar deitado em sua cama com um laptop. Tentou muitas terapias diferentes, mas nenhuma ajudou. Concentrou esforços principalmente na alimentação, chegando a fazer à distância um curso universitário de nutrição. Também procurou o auxílio de médicos da clínica Dove, que integravam métodos alopáticos e alternativos. Foi lá que Harry ouviu falar em Peter Fraser pela primeira vez. Certo dia, enquanto recebia vitaminas por via intravenosa, Harry viu o Dr. Julian Kenyon, um dos fundadores da clínica e respeitado pesquisador na área de tratamentos alternativos de saúde. Harry perguntou a ele quem, em sua opinião, eram os maiores pesquisadores de tratamentos alternativos de saúde no mundo. Kenyon mencionou Peter Fraser entre alguns outros e, a seu pedido, forneceu-lhe os dados necessários para entrar em contato com ele. Alguns meses depois, Harry escreveu para Peter, na Austrália, falando acerca de seu interesse por terapias alternativas e fazendo perguntas sobre seu trabalho. Peter respondeu, enviando-lhe um trabalho sobre sua teoria bioenergética. Embora não entendesse muito a teoria, Harry colocou o trabalho em seu site na internet. Em setembro de 2000, Harry obteve êxito em seu empreendimento via internet e resolveu ir aos Estados Unidos. Conciliaria os negócios na Califórnia com sua pesquisa pessoal, pois ouvira dizer que ali havia uma florescente comunidade de tratamentos alternativos de saúde e nutria a esperança de encontrar alguém ou algum método que pudesse ajudá-lo. Ao longo dos anos anteriores, Harry estudara bioenergética e biofísica, estudara sobre as energias do corpo. Chegou até a investigar temas variados como eletrônica, computadores, teoria do caos e teoria da informação. Achava que existia algo promissor na visão bioenergética da cura,
mas nenhuma das biotecnologias de que tinha conhecimento ou que experimentara fornecer uma teoria coerente sobre seu funcionamento. Parecia faltar alguma coisa importante, mas ele não conseguira ainda descobrir o que era. Aí passou mais de um ano nos Estados Unidos, e durante esse tempo recebeu os ensinamentos que tanto buscara. Fez dúzias de contatos com agentes alternativos de cura e cientistas bioenergéticos e começou a dedicar-se à bioenergética com o mesmo rigor dedicado a todos os seus empreendimentos. Embora ainda estivesse tão doente que só conseguia trabalhar poucas horas por dia antes de ficar exausto e voltar para a cama, aproveitou ao máximo tanto as horas de trabalho quanto as de repouso. Durante o descanso, acamado, Harry refletia por horas a fio acerca das energias sutis do corpo, do papel da consciência na saúde, do modo como as biotecnologias baseadas na energia funcionavam para interligar o mundo real ao virtual, bem como sobre cada aspecto da saúde e da cura. Acalentava grandes sonhos, um dia, esperava, ajudaria a criar uma biotecnologia de ponta para cada lar. Porque as pessoas doentes, argumentava, que não conseguiam sequer levantar-se da cama, tinham de se arrastar de consultório em consultório, de clínica em clínica, em busca de alguém que conseguisse descobrir o que estava acontecendo com elas. Porque não se podia conceber uma maneira de o próprio corpo dizer o que estava errado e qual seria o melhor modo de ele se corrigir. Se havia uma energia sutil, quântica ou qualquer outro tipo organizador de energia subjacente na fisiologia, dirigindo a bioquímica e o funcionamento de células e órgãos, então ele achava que devia haver uma maneira de detectar e decifrar as mensagens desse sistema energético. As horas que Harry passou refletindo, recolhido ao leito ou à poltrona, começaram a surtir efeito. Começava a imaginar uma teoria. O problema das biotecnologias existentes baseadas na energia, especulava, era antes de mais nada o comutador. O comutador é o ponto de conexão entre o real e o virtual, entre o plano das informações puras e o encaminhamento dessas informações, ou de parte delas, ao mundo físico, para que possamos detectá-las e usá-las. Na visão de Harry, essas forças organizadoras virtuais podiam ser chamadas de forças quânticas, consciência ou qualquer outra nominação desejada. O nome não importava a traço, mas as mecânicas de funcionamento dessas forças importavam muito. As informações, a parte virtual, são sempre transportadas por uma onda, digamos uma onda portadora, que é a parte real. Essa onda, como portadora real ou onda de matéria, e as informações virtuais que ela transporta tendem a apresentar certas propriedades, como capacidade de auto-organização e de autocorreção. Assim, devia haver padrões, algum tipo de ordem que abrangesse o arranjo inteiro, embora essa ordem devesse mudar constantemente porque qualquer sistema vivo teria de ser dinâmico, e não estático. Um comutador do real para o virtual de algum modo permitiria que a máquina capturasse informações sobre o estado do sistema, o que Peter chama de um retrato dele, que revelaria de que modo essas informações estavam configuradas ou armazenadas em determinado instante. Jamais seria o retrato inteiro, mas forneceria um instantâneo de determinado momento, do qual seria possível extrair informações. Harry havia lido sobre visão remota, e esse fenômeno lhe interessou, parecendo ter aplicação no paradoxo real versus virtual. A visão remota consiste em um processo pelo qual uma pessoa, usando apenas a mente, é capaz de descrever uma paisagem, um prédio ou objeto que se encontra distante dele e sobre o qual não lhe é possível obter nenhum dado ou impressão sensorial. O governo dos Estados Unidos, e os de muitas outras das principais potências mundiais, têm conduzido programas sigilosos para treinar videntes remotos, e estes têm elaborado protocolos que permitem a praticamente qualquer um desenvolver o talento da visão remota. Tendo a intenção de conectar-se com seu alvo e anotar as imagens e impressões recebidas acerca dele, os videntes remotos têm obtido um sucesso espantoso em identificar e descrever o alvo em detalhe. Ninguém foi capaz de determinar o mecanismo de transferência de informações, mas foram criados protocolos científicos para obter as informações com um grau de precisão quase sempre alto. A chave é a intenção. Os videntes remotos recebiam alvos cegos, ou seja, não sabiam qual era o alvo, o lugar ou objeto sobre o qual buscavam informações, quando iniciavam a sessão. Ainda assim, a mente do vidente remoto era capaz de encontrá-lo,
de selecioná-lo em meio a todos os alvos possíveis. Para todos os efeitos práticos, o número de alvos possíveis era quase infinito, porque podiam ser qualquer coisa: um planeta do sistema solar, uma pessoa, uma nova e exótica tecnologia, um documento secreto, um prédio ou lugar. Aparentemente, estabelecer a intenção conectava o vidente remoto a uma rede de energia do universo em que a transmissão de informações era possível. Entretanto, Harry ponderou, a intenção parece mais um elo com a informação. Ela não diz muito sobre como a informação é transferida ou capturada. A intenção colocava os videntes lá, qualquer que fosse o alvo, em um exercício de visão remota mas não constituía o mecanismo pelo qual eles na verdade extraíam as informações do alvo. A equipe de videntes remotos do governo dos Estados Unidos não se preocupou muito com o como da visão remota. Eles só sabiam que funcionava, por isso a usavam. Harry estava preocupado com o como, que não parecia ser a intenção, ou pelo menos não só a intenção. Intenção é um termo decididamente escorregadio, que pode significar praticamente qualquer coisa. O que quer que Harry pensasse a respeito, a intenção se afigurava como um processo de ligação, não distração. O mesmo parecia ocorrer com muitas das biotecnologias de cura atuais. Por exemplo, muitas das biotecnologias disponíveis permitem curar à distância porque funcionam por meio do uso da intenção concentrada. Você tem a intenção de se conectar a uma pessoa que está fisicamente distante para fazer alguma coisa, talvez enviar-lhe uma frequência correta de cura ou extrair informações úteis sobre o estado de saúde dela, mas a intenção continua a ser o ponto de conexão. Há algo mais acontecendo, algo que permite a transferência de informações. Embora a visão remota e outras experiências parapsicológicas tenham mostrado evidências de que a intenção de fato funcionou para conectar pessoas e coisas, essa era uma abordagem realmente imprecisa e incerta. O maior problema para as biotecnologias de cura, da perspectiva da física quântica, era de que modo o operador do sistema podia desenredar seu próprio corpo bioenergético do da pessoa que receberia a cura ou cuja amostra estava sendo examinada. Sem uma maneira de desemparelhar os campos, a contaminação, ou ruído, seria um problema, e tudo que era importante no processo dependeria do talento do operador. A ambiguidade de usar a intenção como principal comutador entre o real e o virtual apresentava uma infinidade de problemas, e se isso fosse conseguido, da perspectiva da física, qualquer máquina se tornaria desnecessária. Outra parte da equação na construção de uma biotecnologia mais eficaz consistia na mensuração das energias do corpo bioenergético. A amplitude das energias em ação no corpo vai muito além do âmbito estreito do espectro eletromagnético, principalmente o da frequência, que é o que a maioria das biotecnologias mensura. O que estava faltando era uma compreensão abrangente não só de como o corpo bioenergético em si funciona, mas também de como ele influencia o corpo físico. Mesmo enquanto continuava a investigar um meio de conceber um comutador melhor para que o computador pudesse, de maneira mais confiável, objetiva e acurada, detectar e transferir energia e informações, Harry percebia que nenhum avanço tecnológico seria relevante se não houvesse uma teoria do corpo bioenergético, e, por extensão, da cura energética, a que valesse a pena aplicar suas ideias. Ainda não encontrara uma teoria suficientemente abrangente, até que se lembrou do trabalho de Peter. Colocadas nesse novo contexto, as ideias que Peter esboçara faziam muito mais sentido para Harry. Assim, ele telefonou para Peter na Austrália e explicou algumas de suas ideias. Peter percebeu de imediato quanto eram válidas em relação à sua própria teoria da cura e ao mapa do corpo bioenergético que concebera, mas ainda não sabia exatamente como usar. A convite de Harry, Peter foi para a Califórnia. Durante uma semana, os dois não fizeram mais nada além de conversar. O fluxo de ideias entre ambos era como entre pedra e aço, saíam faíscas que logo se transformavam no fogo de novas e ainda mais audaciosas ideias e percepções ainda mais profundas. Os 20 anos de coleta de dados e elaboração da teoria de Peter foram catalisados pelos vislumbres filosóficos e tecnológicos de Harry. E quando Peter se preparava para regressar à Austrália, eles já haviam planejado como unir as ideias tecnológicas de Harry e a teoria de Peter sobre o corpo bioenergético humano. A despeito do entusiasmo da nova aventura, a prioridade máxima de Harry continuava sendo sua saúde.
Peter tinha uma teoria radical da cura, e Harry queria experimentar, então pediu a Peter que o aceitasse como paciente. Peter concordou, afinal, todo o seu trabalho se desenvolvera com base em sua própria batalha contra a doença. Ele também sofria de SFC, há mais de 10 anos. O que viria a ser o Sistema NES de Tratamento da Saúde nasceu, assim, dessa jornada conjunta em direção à cura. 5. Vislumbres do corpo virtual. Em 1983, Peter Fraser ensinava acupuntura há quase 13 anos na escola que fundara. Fizeram um curso de acupuntura de 4 anos em uma escola na Holanda, e ao longo dos anos seu interesse por métodos não convencionais de cura levou a aprender homeopatia clássica e viajar pelo sudeste da Ásia, Taiwan e China, para estudar a medicina tradicional chinesa, MTC. Sua atuação fora fundamental para o estabelecimento de padrões clínicos e éticos para a profissão de acupunturista na Austrália, e agora sua escola estava prestes a ser incorporada pela Victoria University, em Melbourne, como primeiro curso universitário de acupuntura do estado de Victoria. Peter recebeu um convite para participar do programa como professor e administrador, mas achou que já dedicara tempo suficiente à vida acadêmica. Embora tivesse apenas 40 e poucos anos, não se sentia bem. Assim, decidiu aposentar-se, reduzir o nível de estresse, cuidar melhor de si mesmo e iniciar um negócio próprio. No ano seguinte casou-se, mudou-se para o campo e abriu um consultório que combinava acupuntura, homeopatia e fitoterapia. Quando sua saúde começou a declinar, Peter buscou o auxílio dos vários profissionais alternativos de cura que conhecia. E todos concordaram que seus sintomas podiam ser agrupados no mais vago dos diagnósticos, a SFC. A despeito de seus vastos conhecimentos sobre a cura, e do grande conhecimento do círculo de especialistas com quem se tratava sua saúde continuou a piorar. Ele descreveu assim a espiral descendente de acontecimentos à medida que a SFC se agravava. Pouco a pouco a doença toma conta do corpo e, a despeito de todos os tipos de tratamento, sua vida se desintegra. Você não tem energia nem vigor, e tudo começa a desmoronar. Com o tempo, perdi meu casamento e a maior parte da clínica. Conseguia trabalhar, ganhando o mínimo para o meu sustento. Mudei para uma casa menor perto do mar e só atendia o número de pacientes suficiente para sobreviver. Tinha de ir para a cama às 3 ou 4 da tarde, e alguns dias eu dormia 14 ou 15 horas. Meu pequeno chalé ficava a menos de 100 metros do mar, mas eu quase nunca conseguia ir até a praia. Reservava toda a minha energia para ir ao mercado comprar os mantimentos de que necessitava para sobreviver. A SFC também deixa a mente anuviada e prejudica a memória. Lembro-me de ir a Melbourne, cidade em que morei durante quase 30 anos, e me perder. Não sabia onde estava nem como ir aos lugares. Era humilhante. Então tentei todos os recursos que me ocorriam para recuperar a saúde. Usei tudo o que sabia e mais o que ia aprendendo. Tomava geleia real, produto das abelhas rico em vitaminas do complexo B, e ingeria todas as vitaminas e ervas adequadas em doses cavalares. Experimentei muitos tratamentos diferentes. Você de fato se sente bem por algum tempo, mas depois sofre recaída. Às vezes, as recaídas são muito severas. Por fim, a coisa chegou a um ponto em que eu só tinha energia para ver algumas pessoas, ganhar o mínimo para o meu sustento, atender ao telefone e fazer o que precisava para sobreviver. Estava me transformando em um vegetal, num momento que deveria ser o auge da minha vida. Como Harry, Peter pesquisava fora do universo conhecido e da zona de conforto para encontrar ajuda. Por fim, seguiu o exemplo de Edward Bach, criador dos florais de Bach, essências de flores que, segundo se dizia, podiam capturar a propriedade curativa das plantas. Como era especialista em ervas e amante da natureza, resolveu investigar se havia plantas no meio ambiente australiano capazes de ajudar a tratar seus sintomas. Peter tinha um modelo antigo de um equipamento eletrônico de impressão, o que lhe permitia produzir, se precisasse, remédios do tipo homeopático a partir de qualquer flor ou planta que parecesse promissora no tratamento de seus sintomas. Ele imaginou um modo de fazer experiências com as plantas para encontrar sua assinatura energética, usando um aparelho de teste do tipo eletrodérmico, um equipamento eletrônico capaz de, acreditava-se, detectar a energia distintiva de uma substância.
Tradicionalmente, os aparelhos eletrodérmicos são empregados para detectar mudanças na resistência elétrica nos pontos de acupuntura na pele, indicando onde pode haver um bloqueio. Entretanto, também é possível usá-los para verificar se há numa amostra alguma impressão energética semelhante, ou que provoque uma resposta semelhante, a uma substância diferente. Peter era bastante cético em relação a afirmações desse tipo, principalmente porque o operador pode influenciar muito os resultados do equipamento e, assim, deve ser bastante cuidadoso para desconsiderar sinais interferentes. Também sabia que a ciência convencional não dava crédito a esses equipamentos, mas ele brincava com aparelhos eletrônicos desde a adolescência, e gostava muito disso. Por mais que respeitasse a ciência convencional, sabia que a energia, no sentido não bioquímico, não tinha lugar em sua teoria sobre o funcionamento do corpo. Em sua maioria, os cientistas ocidentais ignoravam ou descartavam a acupuntura e a MTC, a despeito do fato de esses serem os principais sistemas médicos em boa parte da Ásia e apresentarem registros de resultados impressionantes quando administrados por profissionais bem treinados. Entretanto, para Peter, a questão era que, quando está desesperado, você dá boas-vindas ao alívio, venha de onde vier. Então ele se voltou para a natureza. Em razão de seu estado de saúde e falta de energia, levou mais de um ano para reunir e comparar várias plantas australianas nativas com amostras do próprio sangue e saliva, em busca de resultado na luta contra a constelação de sintomas rotulada de SFC. Amigos do país inteiro e até de outros países enviaram-lhe mais plantas e flores para testar. Contudo, como ele prontamente admite, eu realmente não sabia o que estava procurando, e assim nada do que fazia parecia ter muito sentido. Mas continuei tentando. Por fim, depois de testar 112 plantas e flores, Peter descobriu 3 que correspondiam energeticamente às amostras de seu sangue e saliva, ou, como ele dizia, que conversavam com elas. De algum modo aquelas 3 plantas correspondiam à assinatura energética de seu sangue e saliva. Ou seja, havia algum tipo de elo energético ou comunicação entre o corpo bioenergético de Peter, via amostras de sangue e saliva, e a impressão energética específica daquelas plantas. Dotado de mente indagativa, Peter resolveu estender suas pesquisas. Queria fazer experiências com amostras de sangue e saliva de outros pacientes de SFC e os preparados de ervas medicinais que estava elaborando para verificar se a resposta energética seria diferente da obtida com suas próprias amostras. Também queria saber se as amostras dos pacientes de SFC em geral apresentavam alguma peculiaridade energética quando comparadas umas com as outras, amostra de sangue com amostra de sangue, amostra de saliva com amostra de saliva. Até onde eu tinha conhecimento, ninguém formulara ainda aquela pergunta, comentou, e eu a considerava muito interessante. Peter espalhou a notícia de que precisava de amostras, e logo agentes de cura de vários países, todos conhecidos seus, começaram a enviar amostras de seus pacientes de SFC. O que ele descobriu deixou intrigado. Quando testou as várias amostras de saliva de todas aquelas pessoas, elas não conversavam entre si. Então não pareciam conter uma identificação comum a todos aqueles pacientes. Identificação, nesse contexto, consiste em qualquer aspecto comum às amostras que as ligaria a um problema específico. No caso a SFC, na época, Peter tinha contato com uma microbiologista, e os dois mantinham longas discussões em que ela o desafiava a refletir com mais profundidade e a formular mais perguntas. O cientista, naturalmente, questionava o método de suas experiências. Apesar de, por fim, abandonar o campo da microbiologia para se tornar também fitoterapeuta, ela o mantinha alerta acerca do uso de métodos tão pouco convencionais, checando os resultados e mantendo uma perspectiva ascética mais científica. Sob sua tutela, Peter aprendeu um bocado sobre microbiologia, principalmente virologia. O que surpreendeu nos resultados de suas experiências foi que muitos dos néctares de flores continham a impressão energética de diversos vírus, principalmente os da família Flaviviridae, associados à encefalite. Peter resolveu testar as amostras de saliva dos pacientes de SFC que lhe foram enviadas, em busca da assinatura dessa família de vírus. Descobriu que quase todas continham uma identificação da família Flaviviridae,
ou ao menos a assinatura energética desses vírus. Além disso, uma das 3 flores que combinavam com sua própria amostra de sangue também combinava com a impressão energética do vírus Flaviviridae. Usando o princípio homeopático de que o semelhante cura o semelhante, ele concluiu que a flor podia fornecer um remédio para o tratamento da doença. Seguindo essa linha de raciocínio, fez um preparado medicinal a partir do extrato dessa flor e começou a ingeri-lo. 10 dias depois, contraiu uma gripe como reação ao remédio. Sabia que esse era um bom sinal. Como muitos homeopatas e outros profissionais de terapias alternativas admitem, quando começa a agir depois de um longo período de funcionamento ineficiente, o sistema imune provoca um episódio de gripe. Seu sistema imune estava reconhecendo um organismo invasor, ou, para ser mais preciso, embora tivesse de início fracassado em desfechar um ataque ao vírus real, seu sistema imune agora reagia ao vírus através de sua impressão energética virtual. Peter admite que, a despeito dos anos de treinamento em acupuntura, homeopatia e MTC, não tinha nenhuma pista acerca do mecanismo por trás do efeito do vírus virtual. Entretanto, não podia negar que o preparado floral o estava ajudando. Havia longos períodos em que se sentia saudável e cheio de energia, mas então, como é comum nos casos de SFC, sofria uma recaída. Por fim, muito mais tarde, quando entendeu a estrutura do corpo bioenergético humano, acabou por perceber que as recaídas, muito provavelmente, eram um efeito do vírus em mutação, movendo-se de um compartimento do corpo bioenergético para outro. Compartimento foi o primeiro nome adotado por Peter para o que mais tarde seria conhecido no NES como integrador energético, uma rota de circulação de informações pelo corpo que apresenta uma estrutura particular e regula processos fisiológicos específicos no nível energético. Conforme o modelo Nutri-Energetics, existem 12 integradores energéticos no corpo bioenergético humano. O vírus saltava de um para outro, na verdade escondendo-se, a cada salto do vírus. O paciente provavelmente sofria uma recaída. Peter depois levantaria a hipótese de que alguns tipos de mudança, chamados de mutação pelos cientistas, são causados não por uma alteração real na estrutura genética do micróbio, mas por sua mudança de um integrador para outro. Como cada integrador energético funciona em uma amplitude de frequência diferente, ele acabaria por definir mutação, de uma perspectiva energética, como a mudança na frequência portadora do micróbio. Na época, contudo, Peter ainda estava longe de conceber o sistema que viria a ser chamado de Nutri-Energetics. Nos vários anos que se seguiram, continuou a fazer experiências com impressões energéticas e gastou muito de sua energia em administrar as recaídas. Levaria ainda muitos anos, até 1998, para Peter se considerar curado da SFC. Mesmo assim, a pesquisa inicial havia conduzido a uma revolução em sua compreensão e em sua técnica para realizar experiências. Ele aprenderá a estabelecer correspondências energéticas entre o corpo bioenergético de um paciente e uma substância capaz de provocar uma reação curativa. Peter escreveu a diversos pesquisadores falando sobre o método, principalmente para Kenyon, que publicaram um tratado sobre acupuntura. Kenyon o incentivou, mas, na prática, Peter trabalhava por sua conta e risco, investigando um território ainda desconhecido. Aparentemente, seu equipamento estava estabelecendo correspondências coerentes entre o corpo bioenergético de um paciente, via amostras de saliva, caso o paciente não o procurasse pessoalmente, e ampolas de substâncias terapêuticas, colocadas em pratos de coleta na máquina. A correspondência era demonstrada por uma mudança repentina na condutividade da pele em certos pontos de acupuntura. Essa mudança era registrada na máquina como um movimento descendente do ponteiro indicador. Entretanto, o que acontecia além disso, se é que de fato acontecia alguma coisa a mais, era algo que Peter não sabia. Ele começou a ler sobre física e biofísica, mas passava a maior parte do tempo fazendo experiências com as correspondências e reunindo dados. No final dos anos 1980 e início da década de 1990, Peter mergulhou mais profundamente nas dúvidas que tinha em relação à acupuntura. A despeito de suas credenciais e conquistas nesse campo, jamais se sentira satisfeito com as explicações da acupuntura acerca do sistema de meridianos. Na verdade, tampouco com as explicações fornecidas pela MTC,
sistema do qual se originaram a teoria dos meridianos e a prática da acupuntura. Eram explicações metafóricas demais, excessivamente apoiadas na filosofia e na metafísica. Peter disse: apesar de meu treinamento no campo da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, percebi que as explicações para os meridianos eram muito prolixas. Eu queria definir os pontos e meridianos da acupuntura de modo mais prático. Foi então que resolvi me divertir com eles, usando o equipamento de que dispunha. Não esperava ir muito longe, principalmente porque não sabia o que esse equipamento fazia de fato. Na verdade, nenhum cientista tradicional confiava nele. Então, eu sabia que estava por minha conta e risco, por assim dizer. O que me parecia ótimo, investigar por conta própria, sem ninguém por perto para dizer que eu estava louco. Como Peter observou, ninguém sabe o que são de fato os meridianos da acupuntura. Conquanto muitos pesquisadores o tenham procurado, o que se diz que flui através dos meridianos jamais foi detectado no corpo, ainda que se tenham encontrado evidências de mudanças elétricas nos pontos de acupuntura e ao longo dos meridianos. Peter não se surpreendeu com o fato de ninguém ter até então descoberto que, pois não acreditava em sua existência. Não via necessidade de invocar uma força cósmica desconhecida para explicar as energias do corpo. Fazia mais sentido, ao menos de uma perspectiva científica, supor que, se o corpo usava energia para regular a saúde, usaria uma das energias conhecidas da física. Além disso, sua opinião era que apenas conhecer ou detectar energia no corpo tinha pouco valor clínico. Interessava mais decifrar de que maneira o corpo usa as informações. A visão de energia e informação da medicina tradicional chinesa, em sua maior parte, tinha cunho filosófico e era explicada por meio de metáforas e analogias. Peter estava interessado em garimpar a ciência que se ocultava em toda aquela poesia. Para complicar as coisas, a maioria dos acupunturistas acredita que a energia que flui pelos meridianos é, ao menos em parte, eletromagnética por natureza, embora ninguém tenha realmente certeza disso. Peter estava cada vez mais convicto de que, qualquer que fosse o equipamento de impressão e eletrodérmica que vinha usando, esse equipamento estava captando mais que energias eletromagnéticas. Podia haver uma mudança na condutividade elétrica da pele, ele imaginou. Mas isso seria apenas consequência do que acontecia em um nível energético mais profundo do corpo. O que ocorria nesse nível mais profundo permanecia um mistério, mas Peter começou a suspeitar que investigava algum tipo de processo do campo quântico. Também entendeu que, se havia processos quânticos no corpo, estava diante de outra questão espinhosa: distinguir o real do virtual. Biologia e química são reais. Mas qualquer processo quântico subjacente depende de partículas e ondas, as energias mais abstratas, embora fundamentais, do mundo subatômico. Nesse ponto da pesquisa, porém, Peter compreendeu que especular sobre o significado dos dados que estava reunindo era menos produtivo do que simplesmente reunir mais dados. Então concentrou seus esforços nas experiências para verificar aonde o conduziriam em sua busca por respostas, se é que o conduziriam a algum lugar. No final dos anos 1980, Peter começou a juntar amostras homeopáticas de tecidos, do corpo humano, obtendo muitas de empresas da Austrália e importando outras. Coletou milhares de ampolas contendo as impressões homeopáticas, ou energéticas, de praticamente tudo que era importante no corpo. Ele dispunha de ampolas com cerca de 200 tipos diferentes de células e vários tipos de tecido, amostras que variavam de pele a intestino, de cérebro a sangue, enzimas, hormônios e coisas do gênero. Havia coletado uma enorme quantidade de minerais e elementos como cálcio, potássio e zinco, e tinha amostras de toxinas e substâncias químicas ambientais. Peter então resolveu tentar encontrar correspondência entre aspectos energéticos do conteúdo de cada ampola e vários pontos de acupuntura do corpo, usando a si mesmo como cobaia. Todos os pontos de acupuntura estão interligados por canais de energia chamados de meridianos, que podem zigue-zaguear pelo corpo, conectando-se a vários órgãos e tecidos. Na MTC existem 12 meridianos principais, ao longo dos quais há 365 pontos de acupuntura. Para ter uma ideia do que é meridiano, tome como exemplo o meridiano dos rins, um dos 12 principais.
Esse canal bilateral de energia começa na planta dos pés, sobe pelas pernas, move-se pelo abdômen e ao longo do peito, continua pela parte de trás da garganta e termina na raiz da língua. Canais internos se ramificam e percorrem o meridiano principal dos rins até a raiz da língua e daí para os ouvidos internos e o tecido cerebral. Tradicionalmente, existem 27 pontos de acupuntura distribuídos pelo meridiano dos rins. Há inúmeras associações ligadas à saúde para cada um dos 12 meridianos principais e dos meridianos internos mais profundos que se ramificam a partir deles. Prosseguindo com o nosso exemplo, um desequilíbrio no meridiano dos rins pode resultar em transtornos alimentares, alterações na pele, fraqueza de visão, sentimentos de ansiedade ou medo ou outros sintomas que, da perspectiva do senso comum sobre causa e efeito, nada tem a ver com a função renal. Estimular um ponto de acupuntura na base do meridiano dos rins, por exemplo, pode aliviar uma cefaleia, porque a outra extremidade do canal afeta a cabeça e o cérebro. Em busca de correspondências energéticas, Peter investigou os meridianos comparando obstinadamente o conteúdo de milhares de ampolas com os pontos de acupuntura. A existência de correspondência sugeria que a substância da ampola em teste era importante para o funcionamento adequado daquele meridiano ou para os processos dos órgãos e do corpo relacionados a ele. Significava que havia uma conexão energética, uma comunicação entre os dois. Peter examinou metodicamente os milhares de combinações em que podia haver correspondência. Comparou cada tipo de tecido com os pontos de acupuntura para verificar se eram correspondentes. Testou elementos individuais, como o cálcio, para verificar quais pontos de acupuntura, e, por extensão, quais meridianos, estavam ligados ao elemento, sugerindo que aqueles canais de energia poderiam estar envolvidos no uso adequado daquele elemento pelo corpo. O trabalho era lento e repetitivo, pois, quando encontrava uma correspondência, ele atestava e tornava a testar para confrontar os resultados. No início dos anos 1990, Peter havia registrado os resultados daqueles milhares de experiências iniciais com correspondências e começara a representar graficamente as correspondências como uma rede de relacionamentos. O desenho consistia em uma série de círculos concêntricos entrecortados por linhas de comprimentos variados que se estendiam do centro para fora. Os anéis e linhas eram marcados com pontos que representavam os pontos de acupuntura. Peter chamou seu gráfico de diagrama T de aranha. Além de mapear as correspondências energéticas entre as substâncias das ampolas e os meridianos, Peter coletou dados sobre o modo como cada uma das várias amostras dos milhares de ampolas correspondia às outras. Formulou todo tipo de pergunta, examinando quais células, tecidos ou órgãos corresponderiam uns aos outros, ou, como ele gosta de dizer, conversariam uns com os outros. O tecido do coração conversaria com o do cérebro mais prontamente do que com o do fígado. Com quais elementos o cromo conversaria ou deixaria de conversar? Como o tecido do músculo reagiria quando confrontado com uma toxina conhecida, como o chumbo? A correspondência indicava a possível existência de uma rede de informações que unia energeticamente aqueles itens. Peter vivia em permanente assombro diante de suas descobertas. Algumas delas confirmavam o antigo sistema chinês de medicina. Por exemplo, a AMTC vê o meridiano como conector principal, que reúne todas as energias do corpo e as liga ao cérebro. Peter descobriu que isso de fato acontecia, mas foi adiante, atribuindo um nível impressionante de especificidade anatômica às correspondências. Segundo seus testes, a única parte do cérebro com que o coração conversava era o mesencéfalo. O coração não estabelecia correspondência energética com a camada superior, mais integradora, do cérebro. Essa constatação era de imenso interesse, porque o mesencéfalo controla muitas das funções reguladoras do corpo, como a pressão sanguínea, o nível de açúcar no sangue e a temperatura. A anatomia energética dos antigos chineses estava parcialmente certa, e agora Peter tinha como demonstrar o motivo no nível anatômico. Outro resultado surpreendente envolvia o meridiano do fígado. Na MTC, esse meridiano dispõe de um canal interno que se interliga ao olho ao topo da cabeça. Peter descobriu em suas experiências com correspondências que o meridiano do fígado de fato conversa com o olho, mas apenas com a retina e a íris. E assim ele foi documentando o que constituía o primeiro modelo anatômico bioenergético detalhado da história.
Os testes de correspondência corroboravam ou expandiam aspectos da MTC também de outras maneiras. A energia que flui pelos 12 principais meridianos flui apenas sob a pele, de modo que os meridianos, particularmente o do fígado, se interligam a todos os tipos de tecido, especialmente o da pele. Entretanto, disse que os meridianos internos, às vezes chamados de meridianos horizontais,